Nosso convidado de hoje, há mais de 2 décadas, ele transforma salas de aula em espaços de reflexão e crescimento. Professor dedicado de rede pública e privada, seu compromisso com a educação vai além do ensino. Ele constrói pontes entre o saber acadêmico e a vivência cotidiana, com uma trajetória marcada pela liderança, seja como diretor escolar, seja como coordenador de projetos culturais. Ele atua com uma força silenciosa na formação de gerações mais críticas, conscientes e humanizadas. Graduado em Filosofia, com habilitação em História, ele é também estudante de Psicologia, o que reflete sua busca constante por entender o ser humano em sua complexidade. Seu trabalho na periferia de Curitiba e em centros culturais evidencia sua crença na educação como ferramenta de transformação social. Não apenas ensina história, ele ajuda a escrevê-la todos os dias com sensibilidade, firmeza e um olhar atento ao coletivo. Geraldo Alves! Arrasou. Vamos começar então? Agora. Você acha que o Estado no sentido de população, parlamento, representantes e as pessoas que estão nas redes públicas, principalmente, acreditam no poder transformador da educação ou só finge que acredita? Porque é falado, não dá pra gente dizer que não se fala sobre a educação ser transformadora e não sei o quê. Só que até onde isso é fabuloso e até onde isso é realmente encontrado na realidade? A sua pergunta ela é muito ampla, porque na questão Estado é uma questão de um ser além dos cidadãos que habitam nele. E o Estado é feito de governantes, e os governantes são escolhidos de forma direta em um sistema democrático pela população. Portanto, normalmente, eles são a extensão daquilo que a população espera, não aquilo que às vezes acontece. Mas, voltando à sua pergunta, dentro do Estado existe uma Constituição, que é a lei máxima do Estado. Ela regula tudo. E na Constituição está a obrigatoriedade da educação, do ensino. Então, o Estado acredita. Agora, as pessoas que têm que implementar, aí usa, às vezes, os seus interesses, os seus conchavos. Haja visto que, até ontem ainda falei, os governantes e todas as pessoas que ocupam funções, elas passam. Os educadores, os professores, eles ficam. Mas eles são, às vezes, atingidos por essas políticas, que às vezes ajuda, às vezes atrapalha, às vezes emperra. E isso, às vezes, as pessoas que estão dentro pensam, mas será que é só fala, é só falácia? Na prática isso não acontece? A dedicação pela educação realmente deixa a desejar. Mas a lei obriga que a educação seja realmente o cotidiano. E como a gente faz para manter o interesse do jovem, né? Pensando agora nos alunos. Como a gente faz para manter o interesse desse aluno, desse jovem, quando tudo ao redor grita ao contrário, né? A gente tem, acho que, nas duas esferas, tanto pensando em periferia quanto em rede privada, às vezes são realidades totalmente distintas e cada uma tem ali a sua, né? Então, às vezes, a gente vê hoje muito, hoje em dia, quem tem mais condições, eu não vou estudar. Eu não vou estudar porque isso não precisa mais, eu vou ser youtuber, eu vou ser influencer, né? E já Jogador de futebol. Jogador de futebol, né? A gente vê muito isso, inclusive crianças mirins que criam podcasts e agora tá na moda também. Falar que não vai Falar fazer que não vai faculdade, que não vai fazer terminar faculdade, porque a formação. faculdade. Isso, exato. E às vezes, na periferia, a gente vê um outro cenário, crianças que têm o sonho ali, às vezes, de estudar, de ser alguém, de mudar a realidade da família, mas não tem a condição também, né? Daí tem a questão de que não tem alimentação, muitas crianças a gente sabe que vai para a escola para se alimentar, para comer. Então, como que é isso, né? Como que o professor faz para manter o interesse, né, do jovem? Porque a gente sabe que, na vida, podem tirar tudo da gente, mas a educação não pode. O ensino, o que a gente aprende, isso ninguém consegue tirar. Como que o professor faz para manter o interesse desse jovem? É um desafio. É um desafio.
Eu posso falar que não existe fórmulas mágicas, mas no meu cotidiano eu aprendi que eu preciso me reinventar. Seja pelo estereótipo, ou seja, essa boina que eu uso, ela é o meu ser que me identifica. Mas foi uma maneira de me reinventar, apenas com o uso de algo que me identifica. Quando o professor ou a professora, diante de tantas demandas, tantas necessidades, perdeu a vontade de se reinventar, chega na sala de aula, seja qual for, encontra seres que vai muitas vezes colocar questionamentos, empecilhos, vai duelar, porque nem sempre, quando a pessoa não está se reinventando, ela consegue dar conta daquele desafio, que é enorme. A sala de aula, seja em qualquer ambiente, é muito desafiadora. Portanto, a palavra mágica que eu acredito que deve sempre ter é reinventar. Eu levei para a sala de aula, há mais de uma década, uma gaita. Eu começo a minha aula com uma gaita. Mas aí, aos poucos, mas só uma gaita, termina a aula, começa a aula, os estudantes batem palma, algumas turmas se entusiasmam. Aí eu criei neles uma expectativa que, quando momentos especiais, eles terão uma gaita cor de ouro, eu tenho uma gaita cor de ouro. E aí eles cobram, por que você não traz? Não, só momentos especiais. E tudo isso é o quê? É uma maneira de se reinventar. Não parei por aí a maneira de inventar. Esse ano, eu adotei para os estudantes do 9º ano, que são estudantes que têm 14, 15 anos, para eles, a necessidade de conhecer o latim. E eu tenho passado para eles frases em latim. Eles amam, mas não são frases soltas. Imaginem vocês, de repente, chegar numa sala de aula e citar Júlio César. Alia jacta est. Alia jacta est. Para eles, é algo estranho, mas aí a tradução é melhor ainda. A sorte está lançada. Agora, trabalhando Segunda Guerra Mundial, eu levei para eles um historiador romano, Vigêncio. Vigêncio disse o quê? Há mais de 2.000 anos atrás, algo tão atual. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. E em latim, se vis pacem, para bellum. Quando eles ouviram, eu tenho 5 turmas de 9º ano. É um espetáculo. Então, eu tento me reinventar para chegar até eles com novidade. Porque falar da Segunda Guerra Mundial é tão distante. Às vezes eles querem ouvir o quê? A tragédia? Não. Eles querem ouvir os impactos que aconteceu na Alemanha, que tinha um líder, e esse líder está vivo ainda, que nem vou mencionar. Opa, pera lá. Ele chegou até meus estudantes. Como apresentar outras perspectivas? Oh, localizei Vigêncio. Se queres paz, prepara-te para a guerra. Essa é a minha maneira de olhar, que é preciso cada vez mais ter a noção de se reinventar. Essa é uma forma, tipo, que você encontrou para reter o interesse deles, né? Mas a gente entende também que não é só papel do professor a construção de interesse no conhecimento. Às vezes a influência ela vem de dentro de casa, do contexto social que a pessoa ela vive. A Thay trouxe agora que tem algumas crianças, adolescentes que estão sendo impactados por uma influência de um público que está completamente distante da realidade deles, mas que influencia eles a não olhar para a educação como algo extremamente importante, como algo que realmente é transformadora ou que é significativa, porque o importante é ganhar dinheiro e tal. Qual que seria o papel do professor diante dessas situações? Diante de uma realidade
atual e existente da perspectiva de que a educação ela não é tão importante assim, de que terminar a escola, entrar numa faculdade, isso não é tão importante. Qual seria, até onde vai a responsabilidade do professor, que não cabe aos pais, que não cabe à família, que não cabe ao contexto social que aquela criança ou aquele adolescente, aquele jovem, ele está inserido? Vai muito, muito além do que a gente possa imaginar. Muito além do que a gente possa imaginar. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: o educador, o professor, antes de chegar na sala de aula, ele também foi estudante. Ele também teve experiências. Agora, se nós olharmos o nosso momento atual, início do século XXI, em que a nossa sociedade está cada vez mais digitalizada, cada vez mais virtual, deixando sempre em segunda possibilidade o real, aquele cotidiano. Muitas vezes percebemos que os pais, eles transferem a responsabilidade deles para os professores, para as professoras, que para eles, eu já matriculei, eu não quero ir na escola, então não me dê problema, que eu vou trabalhar, vou conseguir o sustento, está tudo certo. Muitas vezes esse estudante ideal, esse aluno ideal, ele chega na sala de aula e ele tem tanta insatisfação que caminha o caminho de ser o insubordinado, de ser o indisciplinado, e aí coloca aquele ambiente de sala de aula um verdadeiro caos. Esse professor ou professora muitas vezes se sente limitado, angustiado, frustrado. É preciso falar e é preciso lembrar que no estado do Paraná, esse ano, nós já tivemos 2 professoras que faleceram no ambiente de trabalho. Isso é algo para nós refletirmos. O que vale uma vida? O que vale uma vida de um professor, de uma professora? Quero crer que essas professoras elas tinham sonhos, não só de se aposentar, não, de transformar. Agora, esbarrou aonde? No estresse, no cansaço, na fadiga, na falta de perspectiva, e aí a vida se limitou. Portanto, quando se fala o que esse professor poderia fazer para motivar essa geração, que é uma geração pós-pandemia e que muitas vezes olha o mundo virtual muito mais tentador. Vocês não têm noção a quantidade de estudante que chega em casa, porque os pais trabalham, exemplos que estudam de manhã, e eles ficam à deriva, sem ler um livro, usa o tempo do dia, à noite vem, o que eles fazem? Chega 8, 9 horas, entram nas redes sociais, muitos ficam jogando, chegam outro dia, porque o sol vai aparecer, eles têm que ir para fazer o formal, e quando eles chegam na sala de aula, eles têm 2 realidades. Uma é dormir, porque o cansaço é grande, dorme, aí o professor está ali, tem que acordar, ou ele vai ser um indisciplinado para ficar motivado, para dizer o que fez. Portanto, é muito, mas muito desafiador aquele nosso cotidiano de sala de aula. Sim. Pensando assim, né? A gente sabe que tem todos esses desafios e tudo mais, mas que a gente entende a importância, né, do aluno estar ali e tudo mais. Você falou ali dessa questão do aluno virar à noite, às vezes, né, cansado. E isso depende da realidade de cada aluno, né? A gente vê isso. E, inclusive, eu acho que, até falando assim, a gente tem ali o cenário da periferia e pessoas com mais condições que estudam em escolas privadas, mas eu acho que com essa era da tecnologia acaba que meio que dá na mesma, né? A gente sabe que status social, às vezes, com essa era não quer dizer nada. E sim, o que demanda é a atenção dos pais, porque você faz a sua parte ali na escola, mas o aluno vai para casa e quem deveria fazer a parte em casa, às vezes não está fazendo. Às vezes porque o pai não tem condições, tem que trabalhar e tudo mais, mas às vezes porque
os pais estão mais acomodados ali, né? Enfia ali a tela na frente da criança, o celular, aí ele fica quieto, né? E não dá atenção devida. O que você, na sua opinião, né? O que desanima os jovens? A escola ser ruim ou a sensação de que mesmo estudando, mesmo que ele estude muito, não vai dar em nada? Nossa, é verdade. Aí é muito mais amplo. Aí é muito mais amplo. Escola ruim. O que é uma noção de uma escola ruim? Para uma escola funcionar, ela não precisa muita coisa. Mas ela precisa de coisas. Ela precisa ter uma sala de aula aconchegante. Eu tenho experiência de estar num ambiente muito agradável. Sala de aula aconchegante, agradável. Eu não posso falar contra os estudantes que eu atendo. Agora, quando a gente vai para outras realidades e vê, ao entrar numa sala de aula, que falta giz, Sim. que a lousa está danificada, porque alguém danificou e não foi reformada. O estudante chega nessa sala e ele realmente fala, não vai dar nada. Por que eu vou ler Castro Alves? Quem foi Castro Alves? Ele nem quer saber. Ele nem procura saber. Agora, ter noção de alguém famoso, de alguém que está distante, mas que pode talvez ele também ser, isso vai motivar. Não dentro da sala de aula. Portanto, infelizmente, acontece muito esse, não vou estudar porque não dá nada. Uhum. Eu vejo vocês, professores, o que vocês têm? O que vocês são? Então, por que eu vou seguir esse caminho? Eu visitei há 15 dias um colégio que, por sinal, eu fui vice-diretor, fui diretor por algum período. Colégio Alfredo Parodi, fica no bairro setor Cajuru, Centauro. Bairro Centauro, quase divisa com São José dos Pinhais. Eu cheguei num ambiente transformado, modificado, aconchegante, e fui visitar uma turma de terceiro ano. Aí fiz uma pergunta: quem aqui quer ser advogado? Aí um levantou a mão de quase 30 estudantes. Quem estava comigo disse, tem alguém que quer fazer medicina. Mas aí eu perguntei, quem quer ser professor? Ou professora? Ninguém. Ninguém. Então, o nosso passo seguinte é para chegar nesse jovem e que ele consiga perceber que esse grande empecilho do não dá nada, ele pode limitar muitas vidas e transformar essa forma de pensar. Não tem fórmula aí, hein? Mas tem persistência, tem acreditar que é possível, fazer com que ele desperte desse sono. E é um sono, às vezes, o que mais me preocupa, plantado dentro de uma busca da alienação dessa garotada. Uhum. Quanto mais distante, quanto mais alienado, logo, logo, ele vai deixar de ser adolescente, vai se tornar jovem, e ele vai ter que, em algum instante, dar algum tipo de resposta que, para a vida dele, às vezes, não será a melhor. Porque ou ele vai cair dentro do mundo alucinante dos entorpecentes, de qualquer quantidade e qualidade, ou ele vai ser abduzido pela violência constante e pode ser eliminado pelas forças do Estado, porque é aquele que também atrapalha o andamento. Então, o nosso desafio de educação, de sala de aula, é muito grande. Sim. É muito grande. Esse discurso de ai, não vai dar em nada, eu acho que é muito... Tá se criando isso, né? De ai, não precisa estudar, porque se você for pensar, é o próprio sistema falando para você, não estude, porque a gente precisa de mão de obra, né? Você entende que, tipo, é muito maior, eu acho, do que a gente pensa. Eu tava vendo até um comentário esses dias e a pessoa falava justamente isso. É claro que eles não querem
querem colocar essa ideia de não estude. A gente precisa de mão de obra barata. Por que, né? Porque a gente não quer formar muitos médicos, mais professores. A gente precisa de mão de obra barata. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, que perigoso, né? E que difícil que é pensar isso, né? Que é um sistema que luta contra... Para além de sistema com lógica capitalista, que é o que você está trazendo, existe uma realidade que eu também acredito que é inventada, que é provocada, mas que é muito latente em comunidades, em periferias, que é a noção de que a educação é um luxo. De que conhecimento é uma coisa, tipo, para pessoas intelectuais e que intelectuais não estão dentro da comunidade. Sim. Intelectuais não estão nas favelas, os pais, as mães especificamente, porque, tipo, são uma quantidade massacrante, né, de mães solteiras que são chefes de família e precisam ganhar vida, acabam ficando muito mais felizes em contextos de extrema vulnerabilidade quando o filho chega com dinheiro, porque conseguiu um trabalho, do que quando chega com um boletim com notas boas. Né? O que vai trazer sobre resultado de existência para essa família é o resultado do trabalho, seja ele qual for, é o resultado que coloca comida na mesa. E notas boas a curto prazo não coloca. E a longo prazo, entendendo a realidade do nosso país, entendendo que existe um sistema que empurra certas classes para baixo, a longo prazo também não é certeza de uma vida melhor, não é certeza de uma qualidade de retorno, né, sobre o investimento que se coloca na educação. Então, eu vou estudar para ter uma profissão, e aí eu vou mudar a realidade da minha família. Eu conheço muitas pessoas que conseguiram fazer isso em pequenas, em grandes, em médias escalas, mas eu também conheço pessoas que até hoje, por mais que tenham um currículo maravilhoso, que tenha estudado, que tenha conseguido a todo custo, né, com todas as dificuldades, fazer faculdades, até hoje não conseguem sair de uma situação complicada, tipo, tanto financeiramente quanto estruturalmente, né, no contexto social que essa pessoa vive, por conta de um sistema que empurra essas pessoas para baixo, né? Então, a fala do senhor é muito importante quando você traz que é papel também, para além, né, do que a gente acaba limitando, né, as funções do professor, é importante o professor estar envolvido na realidade do aluno, e principalmente em alunos de escolas públicas, é importante entender que é função também trazer esse aluno, se envolver, se reinventar a ponto de querer alcançar esse aluno com conhecimento. E imagino que você tenha algumas histórias, tenha colecionado algumas histórias sobre isso. Já existiu algum aluno que o senhor viu que o senhor conseguiu impactar, que o senhor conseguiu trazer, que o senhor conseguiu notar mudança de perspectiva de futuro, de perspectiva de sonhos que foram plantados a partir do que o senhor conseguiu influenciar ali? Tipo, o senhor conseguiria trazer alguns exemplos ou algumas histórias sobre isso? Eu vou contar algumas histórias, já que você fez esse apanhado amplo. Ao vir para cá, eu vou voltar mais ainda para ter histórias amplas. Tinha o roteiro do que vocês iriam, tá, IESA, perguntar. Aí eu tava ali, pô, o que eu vou fazer de início nessa pergunta? Sim, eu vou citar Francis Bacon. Quem que foi Francis Bacon? Vou lá, Francis Bacon, em inglês, a frase dele, conhecer é poder. Mas quando você fala para que eu conte histórias, eu vou citar um jovem desse colégio que eu mencionei agora há pouco, do Colégio Alfredo Parodi, que ele estava no 3º ano, não sabia o que fazer. Não vou citar o nome, professor de física,
muito gente boa. Esse estudante não tinha o aval dos pais. O professor de física foi com ele, fez inscrição, fez o vestibular, passou na federal, terminou geografia, foi para o caminho de contabilidade. Hoje ele é um grande nome dentro de um mercado tradicional. Ele é um grande nome. Aquele professor transformou a vida daquele estudante. Que eu era professor responsável pela formatura deles. Isso eu estou falando em 2007. Nós estamos em 2025. A vida dele transformou-se. Mas, Elza, quando você estava falando de história de vida e você tá aí falou de família, eu fiquei procurando algo, mas o que eu vou falar? Eu lembrei da minha mãe, família. A minha mãe nunca estudou, está na eternidade. Ela não chegou a ter o 4º ano que a gente fala hoje, o básico do básico. O meu pai também não. Eles tiveram 2 filhos, eu e o meu irmão, que é mais velho. Em um dado momento, conversando o meu pai com a minha mãe, o meu pai, não, mas eles precisam trabalhar. A minha mãe disse, não, eles precisam estudar. Esses 2 filhos desse casal, um está aqui falando com vocês, que vocês já fizeram o levantamento aí, estudando psicologia, né? Mas o meu irmão mais velho, ele é mestre, ele é professor de filosofia, e já lecionou em faculdades. Portanto, quando a família tem alguém, ou o pai ou a mãe, que incentiva, esse estudante tem mais possibilidade de superar as frustrações, as angústias, os desafios. Agora, quando não se tem um apoio em casa e tem algum professor ou professora que olha e fala, não, aqui precisa de apoio e ajuda e é compreendido e tem um retorno, isso transforma. O sistema não quer isso. O que você falou é real. É muito melhor para o sistema capitalista que nós vivemos termos uma grande quantidade de demanda de mão de obra. De preferência, que haja mais desemprego do que opções de emprego. Porque quanto maior a quantidade de pessoas desempregadas, muito maior de exército você tem aí para você sempre passar o mínimo. Agora, quando você vai ter uma população, e nós teremos, podem ter certeza, nós teremos uma população, pode demorar 100, 200, 300, 400, esse país tem 5 séculos apenas. Então, quando esse país ele chegar a ter na sua trajetória de história, nós não estaremos aqui. O equivalente hoje a 20 séculos, terá pessoas e uma população altamente, mas em grande quantidade, intelectualizada, com conhecimento, e isso vai fazer com que as pessoas ganhem mais também. Quanto maior a sua titulação, maior vai ser o seu salário. Hoje, qual é o setor que mais está tentando atrair pessoas com salários convidativos? A área da inteligência artificial. Salário básico, R$35 mil. Gente, eu não estou inventando, tá aí. Mas quem tem acesso Bom, porque a é essa novo. formação? Né? Porque é novo. Porque é novo. Hoje é o usual. Sim. Mas aí eu vou contar uma outra história para fechar a questão de história. Eu fui convidado para dar aula em um colégio particular por sondagem. Isso era o ano 2001. São José dos Pinhais. Esse colégio não existe mais. Esse colégio ele veio existir em São José dos Pinhais com a proposta do pessoal do Rio de Janeiro, pessoal da Gama Filho. E como eu fui convidado, então eu cheguei já sabendo que eles estariam em São José dos Pinhais valorizando muito o professor, financeiramente. Na época, no Estado, falando em valores, se o professor ganhava R$2 a hora-aula, eles chegaram pagando R$15 a hora-aula. E claro, né, eu fui entrevistado, eu converso pouco, enfim, me contrataram. Fui contratado. Primeira aula magna. Diretor-geral estava presente. Um gaúcho,
contou uma história. Nunca esqueço da história dele. Linda história. Ele falou o seguinte: eu nasci em Porto Alegre. Ouvi dizer em Porto Alegre que antes que chegasse a luz em Porto Alegre, existia um funcionário, porque a Avenida Graça Aranha, ela precisava ser iluminada. E tinha um funcionário que a função dele era, às 5 da tarde, acender as tochas de gás. Então ele começava, quando estava anoitecendo, estava tudo iluminado. Isso ele fez durante muitos anos. Um dia, chegou a luz elétrica. Esse funcionário, aconteceu o que com ele? Ficou desempregado. Perdeu a função. Vamos pensar, e essa história me marcou. Então, tem profissões que estarão sendo superadas. Para chegar hoje, a pessoa que vai trabalhar na inteligência artificial, com todas as suas demandas que ela hoje exige. Agora, e aquele sujeito, cidadão, que viveu lá em 1920 em Porto Alegre? Ele não tem mais, nessa nossa realidade, função. Perdeu a função. Quando eu aí vamos, né, para o mundo prático da sala de aula. Quando eu comecei a ser professor, nós, para fazermos prova, não tínhamos essa possibilidade que hoje tem aqui. Ó. Tudo muito prático. Era feito como mimeógrafo e girava, era álcool. Ah, eu lembro daquele cheiro. O cheiro do álcool. Hoje, Denuncia a idade quando você lembra o cheiro. Verdade. o que eu estou falando aqui é um resgate, porque Sim. senão não tem mais lembrança. Sim. O que a gente tem, enquanto professor de história, sempre que ter como preocupação resgatar a história. Sim. Não como um saudosismo, mas como algo que, de repente, contribuiu. Opa, aquela história de alguém que deixou de existir, mas ele cumpriu uma função. Ele viveu uma função. Nossa, eu lembro da minha mãe. Minha mãe é professora também. Eu lembro dela, quando eu era pequena, fazendo naquelas folhas. Aí colocava aquele papel carbono Sim. e fazia à mão as provas. Eu lembro. Sim. Gente, é muito... Era o mimeógrafo. Era o mimeógrafo, isso mesmo. Tem uma questão, acho que trazendo um pouco, inclusive, pro lado do que a gente acaba discutindo bastante na sala de aula, em psicologia, que é a questão da autoestima, né? Do auto-reconhecimento, de se identificar os próprios potenciais, identificar as próprias capacidades, habilidades, trazendo para o contexto de educação, para todo esse contexto que a gente trouxe até agora, existe a função da autoestima na hora de desenvolver o interesse do aluno, né? Até onde ele acredita que ele pode chegar, até onde ele acredita que ele pode absorver. Por onde a gente começa, entendendo esse contexto, por onde a gente começa a educar? Pelo conteúdo ou pela autoestima? Sabe, Eza, eu vou criar a terceira possibilidade. Nem é o conteúdo, na minha visão, nem é a autoestima. É o resgate pelo lúdico. Faz algum tempo que eu tenho levado a música também para a sala de aula. Não é só boina, não é só a poesia, não é só hoje, para os nonos anos, o latim, não é só filme. Não, tudo isso mas vai porque eu acredito que o lúdico vai criar a autoestima e vai dar esse salto de qualidade para chegar ao conhecimento. Os meus estudantes do 6º ano, quando eles chegam, eu tenho certeza que eles não têm noção dos povos originários. E o que eu faço? Já na primeira semana, eu apresento para eles uma música, e na música aparece 14 povos originários. Vocês não têm noção o quanto eles cantam. Até eles fizeram uma apresentação, eu tive que postar ontem, falei com a turma que eu escolhi, que foi postado, eles ficaram felizes. Mas eles cantam, todos, eu tenho 5 turmas. Cada um é coisa linda, gente, coisa linda.
A música, ela foi feita pelo Antônio Nóbrega, e ela começa assim: sou pataxó, sou chavante, Ah, eu cariri, anonami, sou tupi, guarani, sou carajá. E eles ficam assim. É linda essa Às, música. às vezes eu escuto assim alguém falar, e são várias pessoas comentar, mas isso é música de velho. Ontem eu disse, nunca, nunca existirá música de velho. Porque música é cultura, e cultura não envelhece. As pessoas que ouvem, é que cada um tem suas preferências Uhum. de estilos musicais e tudo mais. Então, eu acredito no lúdico. O Winnicott também acreditava, né? O Grande lúdico, ele. psicólogo. Aí junta os dois, vai dar autoestima, vai chegar ao conhecimento. Tudo isso não é questão assim de vai ser de hoje para amanhã, não. É muito lento, tudo é muito lento. Construído, né? Tudo é construído. E é importante que tenha essa construção de pequenos passos, porque os problemas da vida das pessoas, os problemas sociais especificamente, eles também não são construídos rápido. Uhum. É devagar. É desde o momento do nascimento, da formação daquela família, toda a história que tem por trás daquelas coisas é que vai construindo a percepção daquele aluno sobre a realidade que o aluno está vivendo, né? Sobre a realidade sobre a perspectiva que ele tem da vida, sobre a perspectiva que ele tem das limitações dos sonhos dele, sobre até onde ele acredita que ele pode chegar, até onde ele acredita que ele pode, o que ele acredita que ele pode alcançar, né? O senhor trouxe há pouco, no começo da nossa conversa, sobre o tamanho das possibilidades que ele enxerga, né? O tamanho dos sonhos que ele enxerga. E foi uma discussão, inclusive, da última aula que eu tive com a Giovana. Um beijo, Giovana, para você. Que ela trouxe, inclusive, sobre isso. O quanto que em alguns contextos as possibilidades elas são mais escassas, né? Eu vou intervir na sua fala aqui, acho que é bom a gente também fazer alguns atropelos assim. Você falou sonho. Eu vou citar ontem, aconteceu em uma sala de aula, algo que eu fiquei assim, pô, valeu a pena, isso vale a pena. Eu começo com os nonos anos falando que eles precisam ler o Diário de Anne Frank, no começo do ano, porque vai cair na Segunda Guerra Mundial, vai conhecendo. E ontem eu apliquei a avaliação nas turmas, de repente alguém me chamou e estava com o livro do Diário de Anne Frank, ilustrado. Aí eu falei, oh, que legal, você está lendo? Sim, professor, mas é de tal pessoa de outra turma. Aí lá na outra turma, pô, que legal. Então alguém comprou, emprestou, partilhou. Então, isso é o sonho. Ou seja, você vai motivando pelo sonho, acredita que alguém vai ouvir. Mas não vai. Olha, nono ano, eu tenho 5 turmas. Cada turma tem 30 a 35 estudantes. O mundo ideal seria o quê? Que todos lessem. Todos Mas os não, dias, né? não. Se um conseguir, já tá bom. Se 2, maravilha. Se 10, melhor ainda. É sonho. Sonho. O grande Raul Seixas dizia, né? Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto passa a ser realidade. Então, eu sei que existem tantos e tantos sonhadores e sonhadoras que na sala de aula acredita que é possível fazer com que haja conscientização, que haja leitura, que haja cultura, que haja conhecimento. Então, esse sonho vai ser alimentado na realidade. Porque senão fica só no mundo das ideias, e Platão já alertou que lá é perfeito, aqui não é perfeito. O mundo, eu já ouvi uma frase que tipo faz conexão com a que o senhor está trazendo, que é que a gente não precisa mudar o mundo de todas as pessoas, a gente precisa mudar o mundo inteiro. A gente pode mudar o mundo de uma pessoa. E aí essa pessoa, ela vai mudar o mundo de outra pessoa. Então, tipo, são vários mundos se a gente entender que cada pessoa, a subjetividade de cada pessoa constrói uma realidade, né, diferente. Então, sim, eu concordo muito com o que você trouxe. Você trouxe ali a questão do livro, né? Que um emprestou pro outro e tudo mais. E a gente saiu de uma geração Coca-Cola, né? E tá entrando para uma geração Nutella agora. Mas, no fundo, a lógica
é a mesma, passa rápido, tudo passa rápido, né? É raso e descartável, né? A gente vê os jovens hoje em dia, nessa geração Nutella agora, tudo muito rápido. E você trazendo essa questão do livro, a gente fica até surpreso. Como assim jovens estão lendo livros, né? Então, como que a gente prepara jovens, né? Num mundo que não dá tempo para pensar direito, né? A gente tem agora um aumento de crianças, adolescentes com um nível de ansiedade muito alto mesmo, né? Como que a gente prepara esses jovens, sabe? Para como tá hoje, assim, né? Pensando que eles estão mais ansiosos, tudo passa muito rápido. A paciência de a- estudar, a A paciência de ler. paciência, sabe? Do aluno. A gente sabe o quanto é importante a leitura, né? Mas como a gente faz com que o aluno crie o hábito, né? A gente sabe que, claro, que o incentivo desde a infância é muito importante, mas às vezes o aluno chegou ali, não tem incentivo nenhum. Sabe, existe algumas palavras muito importantes, que é método e metodologia. Aí eu vou falar o mundo ideal. Os pais responsáveis, a partir do primeiro momento que o estudante começou a dominar as letras, comece a falar, ó, todo dia você vai escrever meia hora. Você vai ler o que você escreveu várias vezes nessa meia hora, 1 hora de estudo. Você se programa a 1 hora de estudo. Dentro de tantas formações, eu tive também a formação em um curto espaço de tempo da Igreja Católica. E na Igreja Católica, quem pensa em seguir no caminho religioso, numa época da minha vida pensei, tinha hora de estudo. Ó, das 2 até as 4, vocês têm o tempo do estudo. Hoje, nessa vida corrida, não se tem esse tempo do estudo. Talvez o sistema conseguiu criar, nesse instrumento aqui com os nossos adolescentes, o grande empecilho de acelerar o tempo. Tanto é que tem adolescentes que ouvem mensagem, o jovem dos pais, e já não escuta os pais. Coloca no modo 1, 2, 3, vai tudo muito rápido. Nem entendeu metade Não, do não, que porque foi dito. isso, a ansiedade vai acelerando. De repente, esse adolescente depois vai se tornar jovem, não consegue nem dormir, porque não consegue se desligar, se desvencilhar. E o tempo do estudo, da leitura? Você pegar um livro aqui, agora eu trouxe esse livro aqui, Conhecimento é Poder, esse livro aqui foi proibido, depois foi liberado aqui no Paraná, que bom que foi, O Avesso da Pele. Foi proibido, Então, não sabia. Foi, depois foi permitido, felizmente. Você pega uma folha qualquer, para você ler, você tem que fazer um movimento. Aqui não. Aqui é só teclar e vai tudo muito rápido. Mas o nosso cérebro, ele vai acelerando, Sim. motivando. E aí vem o quê? A indústria farmacológica, criando medicamentos para tentar frear esse ser que está acelerado. Para mudar tudo isso, aí eu vou citar, quando você estava falando, eu estava lembrando da Austrália. A Austrália, ela praticamente viu que o estudante com muito celular não estava produzindo conhecimento. Simplesmente retirou o uso de plataformas, porque era preciso voltar para o método tradicional. Pegar o velho e bom livro na mão dos estudantes, fazer leitura. Ao fazer leitura, vai ter contato com toda a informação e vai avançando. A gente precisa, em um dado momento, fazer com que os responsáveis, os que pensam em educação, comecem a olhar, opa, que tipo de sociedade eu estou construindo? A para o mercado, a do mercado. Então, se é do mercado, é a sua palavra. Você falou uma palavra muito importante agora há pouco, tá aí. Descartável. Eu ouvi assim, pá, se é descartável, não tem validade, porque está descartável. Mas vamos fazer reciclagem? Vamos fazer reciclagem? Vamos fazer com que haja realmente a construção do cidadão e da cidadã em uma sociedade que a gente almeja,
que seja crítica, Pensamento. que seja autêntica, que não seja manipulável. Isso que eu estou falando é ideal, mas é preciso fazer com que isso aconteça. Mas não é muito radical, tipo, soar quase que como um retrocesso, a gente abrir mão da realidade digital, dos recursos tecnológicos digitalizados, para voltar a métodos. Eu vou colocar antigos aqui, talvez não seja essa a melhor palavra, mas a métodos antigos de ensino, de absorção de conteúdo, tipo, quase que se negando agora a ver como utilizar a realidade atual, que mesmo que esses alunos sejam criados intelectualmente falando nas escolas com os métodos antigos de pegar livros físicos na mão e ter aulas da forma tradicional, tradicional não, da forma com que se era feito há 20, 30 anos atrás, se quando eles forem para o mundo, para o mercado, para a vida fora da sala de aula, eles vão encontrar a realidade digital tão avassaladora do jeito que é? Não é um pouco radical a gente pensar assim? Pode ser radical. Apenas tem uma palavra que deixa o radical de lado, que é o meio termo. É preciso ter o meio termo. Nem tanto ao mundo virtual, nem tanto ao saudosismo. Como equilibrar essas duas possibilidades? Aí você precisa fracionar o tempo. Ó, determinado momento é esse aqui. Esse método, porque se não tiver acesso a ele, vai cair no esquecimento. Eu vou falar algo muito sério e que pode acontecer. E se acontecer, será o caos. O que é sério? É que nós caminhamos para as pessoas perder noção da linguagem. Tem muitas palavras que já não tem mais a extensão. Quando a gente quer falar tudo bem, a gente coloca 2 letras. Sim. Estão matando a comunicação. Mas isso aqui não tem problema, porque eu sei que tudo bem é TB. Mas daqui 100 anos, pode ser que eu já não estarei mais aqui, outros não estarão mais aqui, e o TB é TB. Aí depois, de repente, o TB fica o quê? E. É só o som. E. Tem um filme francês, agora eu vou voltar ao saudosismo, muito interessante, chama Na Idade da Pedra. É um filme, eu às vezes vou trabalhar lá, começo da história, tem um pouquinho que vale a pena, porque mostra uma sociedade em que todos os seres tinham um nome só. Um único nome. E por que todos, garotos, garotas, o chefe, a esposa do chefe, eram um único nome? Mas se era a Idade da Pedra, a sociedade era da pedra, todos eram Pedro. Todos eram Pedro. Pedro, 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 Pedro. Ficou Pedro. Só Pedro. Aí, claro, chegou alguém diferente, que tinha um nome diferente. E que estava lá plantada para tentar capturar daquela sociedade o que eles tinham de melhor. E o que eles tinham de melhor? Eles tinham shampoo, eles lavavam o cabelo, outros estados lavavam o cabelo. Aí plantaram uma garota que tinha um nome diferente. Qual que era o nome dela? Gui. Os Pedro não conseguiam falar Gui. Parece estranho. A gente está falando TB. TB. Pode cair o esquecimento, tudo bem. Cadê Castro Alves? Cadê a literatura? Cadê a gramática? Então, se a gente não tiver o meio termo, imagina, Castro Alves dizia lá no século XVIII, ó bendito, bendito que semeia livros, livros à mão cheia e faz o povo pensar. O livro caído na alma é germe que faz a palma, é água que faz o mar. Então, se a gente não fazer esse resgate, poderemos, daqui a um século, só termos, né, sinais. Eles falavam, não falam mais. É que daí também a gente está falando sobre construção de pensamento crítico. Né? Assim, a gente vai perdendo... existe o que o senhor está trazendo, que é o meio termo, mas está muito mais
pesado para a realidade digital do que para esse saudosismo. Eu acho que o saudosismo nem é um problema que preocupa mais, porque a gente está muito mais voltado para a realidade digital do que para qualquer outra coisa. E existe uma questão, como você trouxe, tipo, das pessoas de 15 segundos, né? Os conteúdos de 15 segundos, que é muito rápido, tipo, muito fácil. Como que a gente consegue recuperar e estimular o pensamento crítico numa geração, tipo, frenética, que o conteúdo precisa ser passado de forma tão rápida? Se não tem... a gente não tem paciência mais de esperar 1 minuto na frente de uma tela, imagina, tipo, uma aula de 40 minutos. Né? Tipo, como que a gente recupera esse tempo? Como que o senhor faz isso em sala de aula? Para além, tipo, de todas essas dinâmicas que o senhor já trouxe aqui, como que a gente consegue passar conteúdo, tipo, sem ser em 15 segundos, mas recuperar o estímulo do pensamento crítico, né? Novamente entra aí a palavra desafio. Isso é muito desafiador. Muito desafiador. Eu apontei aí várias possibilidades. O lúdico não é hoje possível imaginar que só pelo título você será ouvido. Ah, chegou o professor Geraldo. Ah, ele não vai ser ouvido. Ele não vai ser ouvido. Se ele não trouxe algo para o aluno Geraldo, vou falar a minha pessoa com a minha pessoa. Coisa linda. Como que o Geraldo vai ouvir o professor Geraldo só pelo título? Não. Ele tem que trazer algo, apresentar algo que desperte em mim uma palavra. E entra uma palavra, que é curiosidade. Então, hoje nós temos cada vez mais que aguçar a curiosidade. E a curiosidade ela vai fazer avanço. A inteligência artificial foi criada, com certeza, porque alguém percebeu que era preciso dar um salto no mundo da curiosidade. Está aí. Aí você falou algo muito sério, você acabou de falar algo muito sério, que é a geração 15 segundos. Tá tudo bem. Então vamos fracionar? Vamos fracionar a hora, 60 minutos, fracionando em 1 minuto com 60 segundos. Aí vamos fracionar os segundos. Vamos fracionar. O que nós vamos ter? O vazio? Agora, como que nós vamos reconstruir? Nós fracionamos esse vazio, vamos fazer ele ficar cheio. Opa, chegou alguém. Chegou alguém para a sala de aula que vai trazer informação. Mas aí eu tenho que pensar também, não é que ele foi motivado voltando na TAI, da família, pelos pais. Ó, você vai chegar lá, vai ter informação, você vai trazer essa informação de volta. Vocês não imaginam a minha gratificação, vou voltar nas minhas frases de latim, quando eu vi alguém falar assim: professor, as suas frases eu levo para casa. A minha mãe está achando legal, professor. Curiosidade. Mas o que eu estou falando aqui é uma experiência que pode ser reproduzida e vai ser diferente. Porque cada um que está na educação pode fazer de maneira diferente. E tem outros que vão... Ah, não, eu vou no meu método, que está tudo certo, que está tudo bem, e aí vai, que vai, se não vai também, mas é o meu método. É muito desafiador tudo isso, muito desafiador. Sim. Eu queria entrar até num tema polêmico aqui agora. Opa! Que é sobre... A gente está falando de pensamento crítico, né, e tudo mais, e deu uma viralizada semana passada e nessa, de um jovem de 16 anos que foi participar do... Acho que é Zona de Fogo, né? O nome no YouTube, com o Jones Emanuel. E ele falou... ele falou que ele estuda em colégio público e que ele... na escola dele, ele estava tendo uma doutrinação marxista. Ai, gente, essa fala foi maravilhosa. Sim, aham. Como que é isso? Porque você dá aula em escola pública. Eu sempre estudei em escola pública também. E, para falar a verdade, o que eu aprendi na escola foi pouquíssimo sobre Marx, pelo menos. Como que é isso, assim, que
muita gente fala federal. Ai, na federal só forma as pessoas de esquerda, só esquerdista e comunista. Falando em pensamento, em formação de pensamento crítico, né? Como que é isso? Você realmente acha que dá tempo de formar, Dá tempo de de doutrinar doutrinar uma pessoa. um aluno? Todo argumento que vem por essa vertente, doutrinação, está doutrinando, ela também está doutrinando. Ela também está se impondo. Ela também está se expondo. Eu sempre tive muita preocupação e fui convidado várias vezes, sempre disse não. Inclusive, a semana passada fui convidado, disse não de novo, a me filiar a um partido político. Porque, enquanto professor, eu penso, por mais que eu fale, se eu me filiar, eu vou ser carimbado. Ele está falando isso porque ele é de tal partido. Fui convidado, disse não. Porque abre esse precedente para essas pessoas que, no afã de apresentar pela linguagem, não, eu posso falar, escolas públicas estão doutrinando, tem até são os marxistas, e agora, se deixar, eles vão colocar pensamentos que vai contra a moral, contra os bons costumes. Qual moral? Qual moral, cara pálida? A Que é sua uma moral? das perguntas que aparece no a episódio. O que é doutrinação? A sua moral é a sua moral vinculada a qual perspectiva que você tem? É essa sua? Esse seu formato? É o melhor? Então o outro está errado, você está certo? Isso é muito, novamente falo, muito desafiador. Muito desafiador. Mas os professoras vivem dentro dessa quase que linha tênue. Sim. Linha tênue. Você tem que passar um fato, né? Sim, Tá ali. sim. Você passa o que está escrito ali no livro, e eu acho que tem uma interpretação que é meio absurda, assim, né? Da parte, da outra parte, que eles interpretam o que eles querem. Só que é um fato o que está ali. Mas é um fato que está ali, mas também tem uma questão. Quem está nesse mundo da comunicação rápida e que causa influência, vai ter uma galera que vai achar que, opa, realmente está acontecendo o que ele está O falando. que ele está falando. Ah, está doutrinando mesmo. Opa, mas com qual perspectiva você está carimbando, rotulando que isso está acontecendo? Com a sua visão de mundo? Ou com a sua visão de mundo que você quer que exista, porque você aceita, você defende que é o melhor. E os outros mundos? E os outros mundos? E de pessoas que nem estão aí tendo essa forma de olhar, de carimbar, de taxar que é doutrinação, que não é. Na psicologia, a gente precisa ter inferência, principalmente quando a gente está falando de estar diante de um paciente, a gente precisa ter inferência no que o paciente está falando e uma neutralidade, né, no que o paciente está falando. Existem alguns acordos que precisam estar bem claros, né? Tipo, de que não tem negociação, de sigilo e coisas assim. Já trouxemos aqui em outros episódios de que existe um papel de letramento que o psicólogo ele acaba precisando fazer quando alguns assuntos surgem, assuntos como homofobia, transfobia, racismo, alguns tipos de preconceitos e crimes, né? Em formatos de pensamento que aparecem, e é função da gente acabar interferindo para trazer um letramento. Em sala de aula, como que isso aparece? É possível ter algum tipo de neutralidade, principalmente numa disciplina tão complicada para se ter neutralidade quanto história, né? Como que se faz isso? Eu vou falar no nono ano, ESA e TAI. Nono ano, quando eu começo, já de início, sabendo que vai entrar nos caminhos de ideologias, eu apresento ideologias para os meus estudantes. Ideologias. E são praticamente 10. Tá lá. Capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo,
pragmatismo, utilitarismo, e vai. Positivismo. O Brasil está fundamentado no positivismo. Só nós olharmos. Quando chegou o nosso momento da independência e tudo que vai construindo para chegar na República é fundada nessa ideologia. Mas existem outras. E eles têm que ter acesso a todas. Escolham. Escolham. É uma questão de escolha. Quando você fala da psicologia, eu estava mencionando a psicologia, o paciente, eu estava pensando que cabe para a educação, cabe para a psicologia, cabe para tudo que é o afastamento, o distanciamento da situação. Tem certas situações que aparecem, o professor tem que ter noção, ele tem que se afastar e tem que caminhar para os órgãos competentes. Se é violência, se é agressão, de todas as ordens, de todas as maneiras, ele precisa encaminhar. Ao ouvir, faz o encaminhamento. Mesmo que haja uma vontade de se aproximar, às vezes é preciso se afastar. Porque se você, de repente, se envolve e não tem a bagagem necessária, tem aí sérios riscos até da sua saúde ou sobrevivência. Então, é preciso ter noção da responsabilidade, mas também ter esse posicionamento. Acho que foi perfeito. Perfeito. Ai, como que a gente encontra o senhor nas redes sociais? Onde que é o canal? Eu sei que você tem um canal no YouTube. Como que a gente encontra o senhor? Acesse o canal, que esse canal ele nasceu... Vou fechar falando desse canal. Chama-se Geraldo Isto, Professor Poeta. Não fui perguntado, mas eu tenho um livro publicado. Está na Biblioteca Pública do Paraná. Não sabia Chama-se disso. Geraldo Isto, Professor Poeta. Se permita-me, eu vou terminar com a poesia que está nesse Por meu favor. livro. Por favor. Me citando. Eu tô lá com Helena Collodi, eu tô lá com Paulo Leminski. Enfim, eu tô na Biblioteca Pública do Paraná. Aí não só isso, estou na Biblioteca Pública Nacional, porque o livro foi enviado para lá também. Uau! Então, pode me encontrar lá no canal Geraldo Isto, Professor Poeta, que eu vou reavivar com os alunos cobram. Ele nasceu pós-pandemia esse canal, porque eu fui infectado, fui quase para a eternidade. Eu falei, pô, mas se eu tivesse ido, não tinha deixado nada além do meu livro, então eu criei esse canal. Arrasou. Fiz, né? São 32 vídeos que nasce com a preocupação de ter temas. Nada, muito formal, lá é tudo formal, uma linguagem formal, lenta. Você fala 15 segundos, se alguém for querer me ouvir, é 10 minutos. Coloca no 2.0. Para ouvir, se prepare. Também encontra no canal. E é isso. O Insta, você disse que eu preciso ativar, ele está desativado. Pelo amor de Deus. Mas está lá, Geraldo Isto, Professor Poeta. Gratidão a esse convite, Eza, Thay, por esse bate-papo. A gente está encerrando. Foi muito bom. Espero que vocês também tenham essas perspectivas. E eu vou terminar. Não sei se vocês têm algo a dizer, porque aí eu deixo com vocês. Não, você finaliza. Por Eu vou favor. citar a poesia modestamente criada por minha pessoa. E eu criei essa poesia em uma tarde, estando na Biblioteca Pública do Paraná. Quando eu terminei de escrever, eu fiquei tão realizado, sabe? Ter criado. E ela diz assim, somos. Olha o título, somos. Somos os seres que contemplam o pôr do sol saudosos e esperam na madrugada o seu retorno. Somos cultivadores da alegria. Somos defensores do amor, que se faz presente e presença em todos os seres vivos que o reconhecem. Somos defensores da paz como condição. Paz como condição, jamais como imposição. Somos subidas, somos retas, somos alvos, somos setas, somos poetas.